paz do Senhor Jesus, queridos, mais uma vez, uma oportunidade que o Senhor nos concede. Não podemos desprezar, ora, essa oportunidade de maneira nenhuma. Se o Senhor nos deu, esta oportunidade, nós vamos aproveitar ao máximo aqui e neste momento de reflexão da palavra do Senhor. E a você que está conosco, muito alegra o nosso coração. Desejamos a você as bênçãos do Senhor sobre sua vida, sua família e também aí os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação nesta oportunidade, o livro é Mateus capítulo de número 18. Mateus capítulo de número 18, apenas o versículo de número 3, que assim vai dizer a palavra do Senhor. E disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor, ela tem ensinos fantásticos, Ela tem ensinos assim que a gente nem imagina, mas é o Senhor cuidando de nós em todas as áreas de nossa vida. Conforme nós sempre expressamos, eu entendo e comparo a palavra do Senhor sendo um grande e rico celeiro, tendo tudo para todos. Não esqueça disso, querido, tem tudo para todos. Tudo para todos. Pega quem tem juízo, Então a palavra do Senhor, ela tem tudo, ela nos cerca com todos os cuidados, nos ensinando o melhor caminho, a seguir, a melhor atitude a ser tomada nas áreas que aparentemente a gente até ignora de nossa vida, questões tão pequenas, mas mesmo ali nas questões pequenas está o amor do Senhor se manifestando em um sábio conselho, em uma sábia orientação, em um sábio direcionamento com um único objetivo, para que você viva em segurança no Senhor, Porque conforme nós falamos, está em segurança com o Senhor, o de melhor que nós temos. Queridos, e o cenário aqui é o seguinte: o livro de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 3, é uma resposta do Senhor Jesus face a um questionamento dos discípulos. E aqui, olha, é interessante o que aconteceu aqui. Eram 12 discípulos, os mais próximos do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor tinha muitos discípulos, mas tinha os próximos ali, os que assessoravam o Senhor, com mais proximidade. Eram 12, Então um dia esses 12, não sei o que deu na cabeça deles não, mas eles chegaram assim: vamos ver de nós, quem é o maior de nós? Vamos ver quem é o mais importante? Vamos ver, queridos, atitude normal de um ser humano. Muitas vezes assim nós gostamos de fazer, e começar a mostrar as nossas qualidades aí, e comparar as qualidades de um para com os outros e defender a nossa tese de que nós somos melhor do que fulano, somos melhor do que ciclano. E assim, infelizmente, essa aí é a atitude muitas vezes ao longo da nossa história, nos achar melhor do que um outro. E o fato é que não foi diferente. Eram 12, todos 12 apóstolos, todos 12 perto de Jesus, todos 12 tinham missão. E diga-se de passagem, que nobre missão, Olha? Que nobre missão ser um discípulo do Senhor Jesus, assessorando ele bem de pertinho. E aí, em cima da realidade deles, não sei da cabeça de quem, que a Bíblia não fala, da cabeça de quem que apareceu essa ideia e começou então ali discutir, não sei quem puxou o assunto, mas a Bíblia narra esse fato aqui nos evangelhos de Mateus, que foi o que nós escolhemos aqui, narra também no evangelho de Marcos e também o de Lucas, E Lucas vai ser muito preciso em dizer que houve uma discussão entre eles acerca de qual deles era o maior, Então, dentro desta preocupação deles aí, o Senhor, ele tem um conhecimento do assunto, do teor daquela discussão, que eu imagino que estava um pouquinho acalorada, Estava um pouquinho acalorada, porque quando a gente começa a falar da gente, querido,
né? Quando a gente começa a mostrar as nossas qualidades, a gente aflora, olha. Quando a gente começa a mostrar nossas qualidades, a gente menosprezamos, né? A gente vai menosprezar a qualidade do outro, né? Quando a gente coloca-se muito em evidência, nós tentamos apagar aí a luzinha do outro. Então eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que era ali pelo menos ali uma reunião acalorada ali acerca de qual dos 12, né? Se achava ali o maior ou tinha o título de maior no entendimento. Ou tinha o título não, tinha o merecimento, né? É verdade. Na justiça deles mesmo, qual que seria o maior entre eles? Agora, é bom a gente ressaltar em dizer que isso aconteceu entre eles. Foi ideia deles de chegar a esta conclusão. Aí o Senhor toma ciência da situação. E aí o Senhor então se manifesta. E a palavra do Senhor não foi para os 12, foi para a humanidade. Não era o que os 12 precisavam de ouvir, mas o que a humanidade ela precisa de ouvir em todos os tempos. Para nós hoje, para os 12 no passado e para as gerações, se o Senhor permitir, que virão no futuro. Se o Senhor permitir o futuro. E a palavra do Senhor foi muito interessante. Então, o que o Senhor fez face àquela realidade do momento? Bom, a palavra do Senhor vai dizer assim, no versículo anterior ao que nós lemos, chamando uma criança, colocou no meio deles. Olha o posicionamento, olha a atitude do Senhor Jesus. Aqui o assunto aqui entre aqueles 12 homens era quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o mais cheio de virtude, quem era o mais cheio de poder, quem era o mais que poderia ter o título de o maior entre eles. E aí então o Senhor chama uma criança e apresenta ali, coloca uma criança no meio deles. Quando nós paramos e chegamos até aqui, a gente para um pouquinho para tentar entender a justiça de Deus, né? Olha como que é. Olha como que é o entendimento acerca do Senhor. É tanto que a palavra vai dizer que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. O entendimento do Senhor não é o nosso entendimento. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Mas quem prevalece é a lógica de Deus. E aí então, falando de grande, falando de qualidade, falando de virtudes, falando de ser o maior, o Senhor vai lá no pouco provável. Uma criança, querido. O que é uma criança diante de 12 homens cheios de qualidade? E eles tinham as suas qualidades. O mal deles era querer expor as qualidades, mas eles tinham, né, grandes virtudes. E aí o Senhor pega uma criança, apresenta diante dos 12, e eu entendo que só a presença daquela criança ali, apresentada por Jesus, já calou a boca deles, né? Apresenta aquela criança, e a palavra do Senhor para os 12, para mim e para você, para as futuras gerações, se o Senhor permitir, é esta. Eu lhes asseguro que se não se converter e se tornar como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Queridos, quando nós paramos aqui, nós vamos entender que o Senhor não pegou uma criança à toa. O Senhor tinha fundamentos para trazer este símbolo. Aquela criança ali, ela representava um símbolo de salvação. O Senhor apresentou aquela criança como um símbolo de salvação superior ao título que eles queriam ter de maior, de grande entre eles. E aí o Senhor então passa naquele momento uma grande mensagem dizendo assim: quer ser grande, então seja o menor. Quer ser grande, seja o menor. Por que que o Senhor ele apresenta uma criança, não apresentou um idoso, não apresentou um jovem, não apresentou um adolescente, não apresentou um objeto, não apresentou, né, uma pessoa aí
um jovem senhor não apresentou, uma pessoa aí na meia-idade não apresentou uma criança. Por que uma criança? Fica aí a pergunta, mas por que o Senhor pegou uma criança? Um pouco provável que nem era contado naquela época como gente. Não era contado, criança não era contada, né? No censo que havia, criança não era contada. Eram contados apenas os homens, criança não, mulheres também não. E por que o Senhor pega aquela criança, um pouco provável ali, de ser exemplo de alguma coisa, e apresenta diante dos seus 12 discípulos e fala assim, aqui ó, ao parâmetro, ao parâmetro aqui, quer ser grande, então vamos aprender com esta criança. E é o que nós vamos fazer agora, 3 verdades, Áurea, sobre um coração de criança, que eu entendo que a palavra do Senhor nos vai falar, né? E nos dá a entender porque o Senhor usou uma criança, não usou um adolescente, usou uma criança, não usou um jovem, usou uma criança, não usou um adulto, nem um ancião. Por quê? Porque a criança, ela tem virtudes e qualidades que é indispensável para a tua salvação, meu querido. E aqui o Senhor estava jogando o título de homem por terra e apresentando a salvação em Cristo Jesus. Não adianta você ter título de grande se você não é salvo. O Senhor foi além do que eles queriam. Verdade. Eles queriam apenas um título de saber quem entre eles era o maior. E o Senhor falou assim aqui, ó, em outras palavras, a atitude do Senhor falou aqui, não é isso que vocês estão precisando, não, é salvação. E o caminho está aqui. Então vamos lá? 3 verdades. O microfone está aberto aí, Áurea, me ajuda aí. Então vamos lá. Primeira grande verdade que tem no coração de uma criança é a pureza. Pureza, querido. Pureza é algo que o Senhor, Ele quer ver em mim e em você. Daí o Senhor apresentar aquela criança e falar, tá aqui, ó. Caso vocês não se convertam como uma criança, jamais terá a possibilidade de entrar no reino de Deus. Por quê? Porque uma das virtudes que a gente aprende que um coração de uma criança tem, chama pureza. A palavra do Senhor vai nos chamar para uma vida de pureza. Aí você fala assim, mas como que um homem cheio de maldade como eu, como que um homem cheio de experiências da vida como eu pode ter a pureza? Pode? Pela minha capacidade não, mas pelo poder do Espírito na minha vida podemos sim. É tanto que nós podemos que o Senhor apresenta essa virtude como sendo indispensável para a salvação. Diz a palavra do Senhor que Ele não nos chamou para uma vida de promiscuidade. Não nos chamou para uma vida de pecado, mas sim para uma vida de pureza. Isso, Ivan, me lembra muito, sabe o quê? O ministério de Samuel, né, lá em Siló. Quando estava precisando ali daquele conserto ali naquele templo, na família de Eli. Olha o que Deus fez, né? Ele chamou ali um menino, chamou pelo nome, Samuel, parece que eu até ouço, né? A voz do próprio Deus chamando o menino Samuel. Quer dizer, ali estava precisando de alguém puro, para Deus levantar ali alguém com um conserto da parte do Senhor, né? E eu creio que lá em Siló, assim como o Ivan disse aqui que os discípulos eram muitos, lá em Siló também havia muitos homens, eu creio nisso. Olha o que Deus fez. Ele chamou o menino Samuel, né? Isso está registrado lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Você pode conferir lá que o Senhor chamou um menino e fez daquele menino um grande homem. E fez ali um concerto, né? Usando ali aquele menino, começando a usar ele desde menino ali na obra do Senhor. Porque foi naquele menino que ele encontrou o quê? A pureza. E foi o exemplo para uma geração corrompida, né? Que ele vivia-se a corrupção da geração de Israel, né? Então aqui, para nós fecharmos aqui a primeira verdade aqui, que é a pureza, o livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8, a palavra do Senhor vai dizer assim, lá no Sermão do Monte, olha, feliz, bem-aventurado, os puros de coração. Olha que coisa interessante. Feliz os puros de coração. Por quê?
porque eles verão a Deus. Aleluia. Queridos, procura ter uma vida pura. Procura ter uma vida longe de pecado. Procura ter uma vida longe de coisa ruim. Procura ter uma vida longe de sentimento que aprisiona a tua alma. Procura ter uma vida com toda a pureza de coração, não permitindo que brote na sua vida a raiz de amargura. Procura, querido. Porque uma vida de pureza é uma vida que o Senhor requer de nós. Uma vida de pureza é uma vida que o Senhor espera em nós. E uma vida de pureza vai nos dar o direito, né? Pela graça salvadora de Cristo, da salvação. É base de salvação. A segunda verdade que eu aprendo aqui, que há no coração de uma criança, motivo esse que o Senhor apresenta aquela criança aos seus discípulos como sendo parâmetro de salvação, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor apresenta aquela criança. A segunda verdade é que nós entendemos a sinceridade. A sinceridade, característica de uma criança. Falta a sinceridade muitas vezes para mim e para você, para nós adultos. Mas a criança, no seu estado ingênuo, ela é muito sincera. Ela não vai olhar para você e falar assim: mas se eu falar a verdade para ele, eu vou deixar de ganhar isso ou ganhar aquilo. Aí o estado de inocência dela já saiu. Mas a criança, no seu estágio de inocência, ela é pura. Se ela não gostar de você, ela fala que ela não gostou. Se você der uma coisa para ela e ela se sentir contrariada dizendo que não era o que ela queria, ela não vai medir palavras para você falar e falar para você: não é isso que eu te pedi, não é isso que eu queria, né? Ela não vai usar de meios de mentira, de falsidade para conversar com você. Isso é coisa de adulto, isso não é coisa de criança. E muitas vezes nós tentamos fazer isso com Deus, Áurea. Se é falso com Deus, nós tentamos, querido. Isso é infantilidade. Infantilidade de nossa parte, tentando mostrar algo que nós não somos e querendo enganar a Deus. Por isso que o Senhor apresenta uma criança, porque uma criança, no seu estágio de pureza, ela tem sinceridade no seu coração. Sinceridade essa que o Senhor espera de mim e de você. Aqui, ó, bate no peito: Senhor, eu pequei. Foi eu que pequei, mas o Senhor me perdoa. E muitas vezes nós pecamos e atribuímos o nosso pecado a outro. Jogamos nas costas do outro. Trocamos a nossa maldade de endereço. Para que as consequências, né, no nosso entendimento, cheguem para o outro, não para nós. Mas isso com Deus não funciona, querido. O Senhor conhece você, conhece a mim no silêncio do nosso coração. Com a nossa boca falando ou calada. No silêncio do nosso entendimento, o Senhor sabe muito bem quem é eu e quem é você. E Ele requer de nós a sinceridade. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 22, a palavra do Senhor vai dizer assim: sendo assim, aproximamo-nos de Deus com um coração sincero. É o que o Senhor espera de mim e de você. O pior estado da vida do homem, um dia foi falado aqui, é quando ele vive o auto-engano, quando ele acha que é quando não é, quando ele acha que pode quando não pode, quando ele acha que tem quando não tem. E quando nós fazemos isso diante de Deus, queridos, é uma vergonha. E muitos viverão a vergonha eterna. Então, sinceridade diante de Deus é base de salvação. É conduta de salvo. E nós não podemos abrir mão, porque o Senhor requer a sinceridade de nós. E para nós fecharmos aí, essa eu acho muito interessante. Olha. É muitas características que nós poderíamos extrair de um coração de uma criança. Mas vamos ficar só com essas 3 verdades aqui. E a outra, para fechar: um coração de criança, ela é um coração esperançoso. Se você pega uma criança que mora dentro de um palácio e você pega uma criança que mora dentro de uma favela e você pergunta para ela alguma coisa: o que você quer ser quando você crescer? Todas elas almejam coisas boas. Todas elas vão falar que quer ser alguma coisa de bom, superior àquilo que elas estão vivendo.
Raramente ou dificilmente ou nunca você vai ouvir da boca de uma criança: ei filho, o que você quer ser quando crescer? Ele fala assim: eu quero ser um nada. Um nada, eu não sou ninguém mesmo. Eu quero continuar sendo um ninguém. Você não vai ouvir isso da boca de uma criança, querido. A criança, ela tem sempre a esperança dentro dela, ainda que nunca, você olhando assim pelos meios normais, os meios naturais, a situação que ela vive, ela não vai conseguir, mas ainda assim ela tem esperança. Ainda assim ela preserva a esperança. E é o que o Senhor quer para mim e para você. Quantas pessoas não estão mais aqui? Sabe por quê? Perderam a esperança. Quantas sepulturas que foram abertas sem necessidade, de pessoas que poderiam estar aí vivas, desfrutando da vida maravilhosa que o Senhor nos dá. Mas sabe por que estão sepultadas? Falta de esperança. Perdeu o sentido da vida. E muitas delas perdeu o sentido da vida tendo tudo. Perdeu o sentido da vida sendo abençoadas, sendo pessoas prósperas. Mas lhe faltou a esperança. E quem é a esperança? Quem nos traz a esperança? É Deus. Então daí o nosso entendimento acerca de por que, quando os discípulos levantou aquela questão: quem de nós aqui vai ser o maior? Quem de nós aqui, quem de nós, os 12 aqui, vai poder ter o título do maior? Quem? Aí o Senhor apresenta aquela criança, jogando por terra a intenção daqueles 12. Por quê? Porque uma criança, ela simboliza, aqui o Senhor apresentou um coração de uma criança, simbolizando base de salvação, porque ela tem características que é indispensável para mim e para você, se é que eu e você almejam o céu. E salvação, querido, está acima de qualquer título que você possa alcançar nessa terra. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te dê todo o entendimento, querido, para que você possa ter uma vida dentro de um padrão estabelecido por Deus. E que o Senhor possa olhar para você e se alegrar com a sua vida pelas suas atitudes. Que Deus te abençoe, Pai. Muito obrigado pela palavra do Senhor. Ora, agradecido porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor se manifesta todos os dias. Todos os dias em nossa vida. Não temos, Senhor, um dia que nós podemos falar que o Senhor nos abandonou, não. É todos os dias. É o Senhor cumprindo, velando para cumprir a tua promessa, conforme o Senhor mesmo fala. A tua palavra fala que o Senhor é fiel em cumprir a tua promessa. E a promessa do Senhor é todos os dias. A promessa do Senhor é que o Senhor não nos abandona. Então, por esse cumprimento da promessa do Senhor na nossa vida, nós oramos agradecidos. Junto da presença vem o cuidado do Senhor, a graça do Senhor, a salvação através, ó Deus, do teu amor. E por tudo isso nós oramos agradecidos. E nesse momento, esse momento de reflexão, mais um dia, mais uma oportunidade, Deus, obrigado. Receba, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. E também aqueles irmãos que estão cultuando o Senhor juntamente conosco. Por eles nós oramos agradecidos, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém